Boa noite a todos, graça e paz. Nosso prelúdio santo. Deus te abençoe com a palavra, com as orações e com o louvor. Nós estamos aqui, mais uma vez, para elevar as mãos e louvar a Deus, adorar a Deus, ao nosso Deus Trino e Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Verdade. Hoje, então, 23 de janeiro de 2022, um domingo,
Nosso boletim está no número 416 e a nossa liturgia está baseada no livro do Gênesis, capítulo 4. É um tema pesado, difícil pregar nesta passagem, mas nós temos que aprender com a Bíblia toda. Não há um único texto, um único versículo da Palavra de Deus que não tenha algum ensino para a nossa vida. E nós vamos hoje buscar aprender nesse texto difícil. Então, nós convidamos vocês todos que estão aí nos assistindo a abrir o coração, deixar o Espírito Santo entrar e trazer essa palavra hoje, que está guardada no coração do pastor, para que a gente possa realmente mudar a nossa vida, mudar aquilo que somos. Eu estava pensando, problemas nós temos mesmo, nós temos coisas difíceis na vida e que a gente não sabe como resolver, só na oração mesmo. E só crendo que Deus tem um plano para tudo que acontece na nossa vida. E que esse plano, ele está na palavra de Deus. Quando nós lemos, nós meditamos, nós estudamos, nós encontramos esse plano, porque Deus fala conosco. Com a graça de Deus, hoje, nós temos livre acesso ao nosso Pai. Verdade. Então, eu convido vocês a abrir o coração e deixar hoje o Espírito Santo falar em vossos corações. Amém. Convido então o irmão Márcio, a irmã Silvânia, nosso Lourenço, que venham aqui ao púlpito de leitura. O irmão vai anunciar a leitura que será feita junto com a sua esposa e o seu filhinho Lourenço. Assim que o irmão fizer o comentário, a irmã Silvânia pode orar para nós darmos início ao culto. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus, irmão. A leitura hoje está em João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Esse versículo é fácil compreensão. Nós crentes não podemos usufruir da mentira, que nós estamos dando crédito ao diabo. Nós crentes é sim, sim, não, não. Essa é a nossa verdade. É assim que nós temos que conduzir a nossa vida. Aqui a palavra diz desde o princípio. Então, ele usou de astúcia para poder enganar Eva e Adão. E a partir daí a mentira foi instalada aqui no mundo. E desde então, ela permanece no nosso meio, mas nós não podemos usufruir e sequer omitir. A omissão também faz parte da mentira e nós não podemos adotá-la. Essa é a palavra de hoje. Amém. 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 Louvado seja Deus. Vamos então ouvir, vamos orar com a irmã Silvânia. Boa noite, graça e paz. Graças a Deus, irmã. Bom, vamos orar, né, para que Deus continue tendo misericórdia de nós. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome, bendito é o Senhor. O Senhor é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Essa é a certeza que temos. E mais, Senhor, o Senhor vai colocando, o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos limpando, vai nos curando, e que nesse culto, o pastor José Benedito possa, através do Espírito Santo, trazer a palavra, que a gente possa ouvir e introjetar nos nossos corações e viver. Não é fácil, mas com a misericórdia de Deus, tudo pode ser feito. É assim que eu peço e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós vamos agora acompanhar o louvor com o nosso
o encarte que tem no nosso boletim, Cântico Deus de Promessas, no nosso boletim. A letra desse cântico, Deus de Promessas. Sei que os meus olhos
será feita. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Eu farei a leitura da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. E se trata do amor dos irmãos e o ódio ao mundo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, eu sempre digo, e eu vou repetir todas as vezes, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela foi escrita para ontem, ela foi escrita para hoje, e ela foi escrita para amanhã também. E todos os dias ela nos traz a mensagem que nós estamos precisando. E eu entendo que Deus, Ele sempre fala sobre o amor. E Ele sempre, em Coríntios ele diz que o maior de todos os sentimentos é o amor. É aquele que vence até a morte, que foi o amor de Jesus por nós. O amor incondicional. Eu acredito que seja esse amor que esteja faltando agora. Que o Caim não teve pelo seu irmão Abel. Ele tinha um amor mentiroso, um amor invejoso, diferente daquele que Deus ordenou que nós tenhamos. E outra coisa também, Deus, Ele conhece os nossos corações. O homem, ele pode olhar para a gente e achar que nós estamos sendo sinceros, mas Deus sabe o amor que corre no nosso peito, que corre nas nossas veias. E é esse que nós temos que apresentar ali. Amém? Amém. Amém. Obrigado, irmã. Então, com esse texto em nosso coração, com esse amor que Deus nos ensina a termos uns pelos outros, vamos nos ajoelhar e confessar nossos pecados, aqueles que podem, aqueles que não permaneçam como estão. Vamos ouvir coração quebrantado. Oh
quebrantados, envergonhados, nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para que nos perdoe. Nós, de fato, temos cometido infrações, transgressões, nós somos irados, somos facciosos, desobedientes, somos rebeldes, injustos, nós somos angustiados, nossa alma quer fazer o mal, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nos perdoe, Senhor, para que possamos estar diante de Ti, Te adorando, Te louvando, Te engrandecendo o nome em espírito e em verdade. Que o Teu Santo Espírito nos induza a fazer isso. Que não seja da carne, Senhor, mas que seja produzido pelo Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nesse momento, eu quero pedir a irmã Maiara, Yasmin, pode ser? Yasmin? Está mais perto? Por favor, irmã. Hebreus capítulo 11, versículo 4. A irmã Yasmin vai fazer a leitura para nós aqui no púlpito. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia, capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 4. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmã. Hebreus 11, versículo 4 diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém. 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 Obrigado, irmã. Então, nós agora, como um ato de adoração, nós que somos crentes, nós que somos nascidos de novo, vamos então adorar a Deus, consagrando as nossas ofertas a Ele. Enquanto os cânticos são executados, o presbítero passará. O primeiro cântico vai ser o 129. Cântico 129 do nosso inário. Ele é o Senhor. Jesus
280, Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Jesus,
foi deixado por Mateus, capítulo 23, os versículos 35 e 36. A irmã vai anunciar. Boa noite a todos, graça e paz. Graça e paz. A leitura é capítulo 23 de Mateus, versículos 35 e 36. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Diante dessa leitura, nós vemos que assim, não haverá lugar no reino de Deus para aqueles que odeiam seu irmão ou que praticam homicídio, pois ele vai estar destruindo um ser que foi criado à imagem de Deus, e assim ele vai acabar ofendendo o próprio Deus. Amém. 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 Peço a missionária, a esposa, que venha ao púlpito de leitura. Vamos orar primeiro pelos dízimos? Vamos. O presbítero Manuel orará agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por mais esse dia que estamos aqui na tua casa para te louvar e te agradecer. E pedir que Senhor abençoe esse dia na sua festa, que seja usado na tua obra, Pai. Tua honra, segura do Senhor, que seja glorificado. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Louvado seja Deus. Louvado Amém. seja Deus. Graça e paz, irmãos. Graças e paz. Vamos lá então para o nosso momento de oração. Nós temos uns papeizinhos que a gente coloca. Quem não tem papelzinho, a gente vê se dá para colocar depois dentro da urna, que são os pedidos que nós fazemos como criança. Não há necessidade de escrever os pedidos. Isso a gente faz como um gesto simbólico, para que a gente realmente, mais para nós mesmos, para que a gente entenda aquilo que a gente está pedindo. Eu estou pedindo a primeira coisa, pela conversão dos meus filhos, pelo Renato, pela Bárbara e pelo Guilherme. Peço encarecidamente. Agradeço a Deus pelo exame do Renato. Ele não passou, mas o Senhor tem os seus planos, o seu motivo, nosso Senhor. E a gente acredita nisso. Verdade. E quando veio a resposta que ele estava em 5º lugar, ele disse: mãe, vou começar a estudar de novo para testar o ano que vem. E Deus tem o seu motivo, não era a hora, não era aquele lugar. E vamos aguardar, vamos estar em oração. Agradeço os irmãos pelas orações também, pelo Renato. Nós temos que agradecer também que aqui a igreja tem tido contato com a pandemia, com o vírus, né? Tivemos a Nara, tivemos o Mateus, mas com a graça de Deus, eles estão passando bem, não é uma coisa tão forte e tem se recuperado bem. Então, meu Deus, muito obrigada por tudo que tem feito e guardado esta igreja. Mais uma vez pelo aniversário da Vivinha, que é dia 25, e hoje que é o aniversário do meu sogro. Então, peço orações para dar bastante saúde para eles, que é o mais importante. É verdade, Senhor. Agradecemos a Deus também, porque Deus tem nos sustentado com o trabalho, com a graça de Deus, tem nos dado trabalho, tem nos guiado através da palavra, tem nos trazido nessa igreja para que a gente possa estar mais perto do Senhor, porque a vida não é fácil, Senhor. Então, nós precisamos de Ti. Quanta coisa acontece dentro do nosso dia a dia, da nossa semana, da nossa vida, com os filhos. E são problemas que nós não podemos resolver. Nós temos que deixar, entregá-lo na mão de Deus e esperar.
Peço também pela saúde do Mateus, que nem eu falei, que ele está com Covid, mas ele está bem, com a graça de Deus. Mas peço, Senhor, que esteja com ele. E também agradecemos a plena recuperação da Ana Flávia. Falei com ela essa quinta-feira e fiquei muito contente. Ela estava muito animada, disse que se ela estivesse bem, que se desse certo, ela até viria no culto hoje. Então, obrigada, Senhor, obrigada por tudo. E eu pediria à minha irmã Aparecida, que se ela pudesse vir até aqui, e ela faz então a oração final, colhendo junto as orações do Márcio também. Glória te damos, Senhor, bendito seja o teu santo nome, Senhor, na tua igreja, Senhor, nas nossas vidas, Pai, que possamos, Senhor, proclamar o teu santo nome e em todo momento, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo socorro presente que nós temos sido socorridos, Pai, porque vimos em tudo, Pai, que clamamos a Ti, que o Senhor nos dá a vitória, que o Senhor nos permite, Senhor, amanhecer com alegria, Pai. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todos os aniversariantes, que o Senhor permite sempre mais um ano de vida e que cada ano seja comemorado, Senhor, na tua presença, ó Deus. Que cada um, Pai, nós, completando mais um ano de vida, Senhor, seja mais um caminho percorrido para junto de Ti, Pai, andando nos Teus caminhos, para quando chegar a nossa hora, o Senhor poder nos abraçar, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença tão linda, por o Senhor nos permitir, Pai, cada amanhecer. Nós te entregamos, Senhor, cada pedido de oração nas Tuas mãos, ó Deus. Que se faça, Senhor, a Tua vontade. O Senhor fazendo a Tua vontade, conforme seja, Pai. Sabemos que é a melhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor faz tudo o que nós merecemos, ó Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por esta igreja. Obrigada pela vida de cada um que aqui se encontra. E cada dia mais, Pai, queremos estar na Tua presença, Senhor, para Te louvar, Senhor, para Te agradecer, para cantarmos, Pai, na Tua presença, Senhor, dizer o quanto é bom, ó Deus, estar na Tua presença e pedir que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de cada um. Aquele, Senhor, que é Teu, o Senhor sabe quais são os Teus, Pai, que possa, Senhor, sentir o Teu abraço, permitir que seja abraçado por Ti, ó Deus, porque é muito bom, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos pela vida do pastor, Senhor, pela vida do pai dele, pela vida da missionária Thelma, pela vida dos filhos dele, Pai. Estejam com eles, Pai, aonde eles estiverem, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, possa enchê-los e que eles possam, Senhor, beber da Tua água e matar a sede, Senhor. Obrigada, Pai, por nossas vidas, que possamos cada vez mais, Senhor, estar em união, em comunhão, para Te louvar, para Te agradecer, para Te bendizer, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. E nós entregamos, Senhor, todos esses pedidos de oração, já Te agradecendo, ó Deus. E obrigada, Senhor, que agora a gente possa, Senhor, ouvir a palavra do pastor, Senhor, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Toma ele, Pai, que a boca dele fale, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja, que os nossos ouvidos possam ouvir, que caia na nossa mente, no nosso coração, e que caia, prepara como terra fértil, que nós nunca apague esta mensagem, que nesta mensagem, Senhor, a gente possa ter muito aprendizado e viver na Tua presença para todo sempre, Senhor. Amém. Obrigada. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou pedir aos irmãos agora. Vamos ter a aulinha, escola bíblica. Vamos. Então, que Deus abençoe a escola bíblica. Professores vão
crianças para lá. Que Deus abençoe, que faça enriquecer a mente, o coração, a alma do Lourenço. Vou pedir aos irmãos, então, que abram em Gênesis, capítulo 4. Os irmãos que encontrarem o texto, que puderem, coloquem-se em pé. Gênesis capítulo 4, os versículos 8, 9 e 10. Nós temos aqui a imagem de uma ilustração desse primeiro homicídio pintado por Gustave Doré, a morte de Abel. Temos também mais o pintor Bartolomeu Manfredi, um italiano que registrou aí Caim assassinando Abel. E por fim, uma última gravura, apenas como uma ilustração, um sermão pregado, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então vamos fazer a leitura. Gênesis capítulo 4, versículos de 8 a 10. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Os irmãos podem se assentar. Bendito é o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome. Diante dessa palavra, Senhor, nós vemos que logo no início da criação, o homem caído já se encontrava em grande depravação, em grande queda, em grande corrupção. Nós vemos, ó Deus, que isso até hoje predomina, até nossos dias predomina isso. E nós te pedimos, ó Pai, que essa lição fique em nosso coração, que nós possamos aprender com esses 3 versículos, lições preciosas que o Senhor deixou, que o teu servo Moisés escreveu, para que nossa vida seja transformada, para que nós todos que estamos aqui no templo, e aqueles também que nos ouvem e nos ouvirão no futuro, possam aprender dessas lições, guardá-las no coração para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Parece manchete de jornal: crime, mentira e culpa. Crime, mentira e culpa. É o que nós temos nesses 3 versículos. Um crime, a mentira e a culpa. Nós vemos que o servo Moisés deixou escrito, embora ele não estivesse presente, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou escritas as primeiras décadas da existência humana sobre a terra. E nesse primeiro versículo, número 8, a lição que nós aprendemos é que o pecado só aumenta na maldade. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão,
e o matou. Há uns versículos atrás, Caim e Abel faziam algo que eles foram aprendendo com seus pais. É bem possível que no versículo 3 nós lemos que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós vemos que isso já era um hábito, já havia um ensino em oferecer a Deus algum sacrifício, alguma oferta. Assim como nós até hoje fazemos ofertas, mas como a gente sempre ensina, para nós ofertarmos, nós precisamos ser novos nascidos. E a impressão que nós temos aqui é que Abel, ele era um novo nascido, mas Caim não. Por isso, quando Abel ofertou a Deus, ele ofertou pela fé, ele ofertou o melhor que ele tinha, ele ofertou um cordeiro, uma ovelha, um animal, uma vida, para que no derramamento de sangue houvesse perdão de pecado. Isso pode ser teológico, não está escrito aqui, mas é uma das formas de se interpretar a oferta que Abel fez e foi aceita por Deus. Mas a oferta de Caim foi de frutos da terra. Ele era lavrador, Caim era um pastor. Quando Abel ofertou, e Deus aceitou sua oferta, e Caim ofertou e Deus não aceitou, rejeitou a oferta de Caim, isso causou em Caim ira, causou tristeza, causou mágoa, causou dano ao seu coração. E ao invés de Caim mudar de conduta e fazer oferta conforme Deus havia prescrito para Adão, seu pai e sua mãe, Eva, ele irou-se. E a ira de Caim foi aumentando, a ponto de Deus procurá-lo. Por que andas irado, Caim? Por que está descaída a tua face? E Caim, ao invés de ouvir a Deus, Caim permanece e alimenta o seu ódio, alimenta o seu ciúme, aumenta o grau, a maldade no pecado de Caim. O pecado de Caim começou na sua oferta, feita de forma irreverente, de forma inadequada, como muita gente oferta na igreja, nos cultos, diante da presença de Deus, oferta sem verdade no coração, oferta apenas por ofertar, oferta sem ter reverência a Deus, oferta porque todos os outros ofertam. Caim ofertou porque o irmão ofertava, Caim não fez de coração, e o seu coração foi tornando-se um coração endurecido, e a maldade foi crescendo em seu coração, e aquele rancor, aquele ciúme tornou-se em ódio, um ódio mortal. Por isso, o primeiro crime de um irmão matando outro irmão. Nós temos então uma tristeza no nosso coração profunda, e olhando para os dias
nós podemos olhar os números que nós encontramos. 1,5 milhão de bebês são mortos por ano nos Estados Unidos. 1,5 milhão. Em 4 anos são mortos 6 milhões de bebês ainda no útero da mãe. Desde o princípio, em que a mãe atrasa, até o 9º mês, com os graus diversos de técnicas que os médicos desenvolveram. Nós temos histórias de mães nos dias de hoje, mães americanas, mães australianas, mães uruguaianas, mães argentinas, mães europeias, que o bebê está no 9º mês e ela tem vontade de ir a um show de um grande ídolo seu, e ela então pede para tirar o bebê no 9º mês. A técnica para tirar um bebê no 9º mês é a decapitação do bebê dentro do útero da mãe, ou então o esmagamento do crânio, quebrando os ossos, esmagando o cérebro dele, para que então ela seja removida. Ou então cortando-se os membros dentro do útero e removendo a criança aos pedaços. Por que eu estou falando isso? Porque nós nos horrorizamos com Caim, mas nós temos que olhar o que nós vemos hoje, trazer para a nossa realidade. Isso aconteceu há 8.000 anos atrás, antes do dilúvio. Mas hoje, com o homem tendo a revelação de Deus, ele é capaz de matar um bebê, seja com 15 dias, com 3 meses, com 9 meses. Um bebê é uma vida. As mães entram na justiça, justificam a razão que querem e o médico faz. Simples assim. Mas são mães que levantam bandeira para que o tamanduá, que está em extinção, não seja extinto. Para que o urso panda não seja extinto. Ela é capaz de matar um bebê dentro dela, mas defender um animal. Isso choca. Isso é para chocar. Mas eu queria levar vocês a uma realidade de 500 anos atrás. Esse frei, Bartolomé de Las Casas, escreveu o massacre dos nativos na conquista da América Espanhola. Se vocês olharem alguns locais onde ele descreve a crueldade dos cristãos espanhóis matando os índios, vocês não acreditam. Os nativos. Porque a América Espanhola é México, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile. América Espanhola. Aqui tem uma gravura que talvez ele mesmo tenha feito. Vocês percebem que são cerca de 13 homens e mulheres enforcados em um único tronco, com fogo embaixo, para os que estivessem vivos ainda fossem queimados. Uma criança na mão desse soldado segura pelos pés e ele vai arrebentar o crânio dela nessa pedra que está aqui ao lado. A descrição
da forma com que os espanhóis matavam os nativos é tão horrenda quanto a maneira que Hitler matou os judeus. Em 4 anos, Hitler matou 6 milhões de judeus. Esses espanhóis mataram 8 milhões de nativos. Eles transpassavam as mães com os fetos no seu ventre, atravessavam com a espada a mãe e o feto e matavam os dois ao mesmo tempo. Mães com o bebê amamentando, eram puxados os bebês pelos pés e seu crânio era arrebentado em pedras. Assim foi o que os cristãos fizeram quando entraram aqui. Esse Frei, ele foi um dos mais lutadores contra a morte dos índios. Ele foi um grande defensor dos índios. E ele deixou escrito isso. Foi tão vergonhoso para o povo espanhol que esse livro foi escrito em 1552. Só foi publicado no Brasil há pouco mais de 16 anos. O que Caim fez a Abel, ainda hoje, é feito em vários lugares do mundo, com o mesmo grau de crueldade e frieza que foi a morte de Abel por Caim. Os homens modernos fazem ainda hoje. Por isso, não acreditem em algo melhor que venha do homem. O homem só pode melhorar quando o Espírito Santo toma conta dele. O homem só pode se tornar alguém diferente, nova criatura, quando o Espírito Santo toma conta dele. Ele torna-se uma nova criatura, um novo nascimento acontece na vida desse homem. O conselho que eu dou para vocês, quando o teu coração se encher de ira, quando o teu coração quiser matar alguém, quando você tiver vontade, simplesmente no teu pensamento, de agredir alguém, de se vingar de alguém, de fazer mal para alguém porque você se sentiu magoado, peça a Deus para te perdoar imediatamente, porque o pecado só cresce em maldade. O pecado só faz aumentar a maldade no mundo. Se não fosse a graça comum de Deus, nós não teríamos como viver nesse mundo. Se não fossem os meios que Deus usou e usa através das autoridades, por isso que nós precisamos obedecer às autoridades. Se não fosse a restrição do mal, nós não conseguiríamos viver no planeta Terra. Então, o primeiro conselho que eu dou, a primeira aplicação, não deixe que o pecado se avrulte na tua mente. Não deixe que a maldade seja multiplicada, porque você já é ruim. Se você não controlar, você vai ficar um animal que mata as pessoas. Mas a segunda coisa está no versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus é onisciente. A mesma pergunta ele fez para Adão. Adão, onde estás? Deus sabe. Caim, onde está teu irmão? Deus sabia. Por que Deus pergunta? Deus sempre dá a chance de você confessar.
Deus sempre usa de misericórdia antes de usar de juízo. Por isso, quando a gente comete algum pecado, a primeira coisa que nós fazemos é mentir. O pecado se esconde na mentira. Veja, há alguns anos atrás, antes de me converter, o meu hábito era sempre responder para a Thelma com mentira. Onde você foi? Ao invés de contar para ela onde eu fui, eu mentia. Por um hábito. Nem por maldade era por hábito. Era simples assim. Um pecado que eu estava acostumado a fazer. Um hábito. Esse hábito pode se tornar tão comum que você se acostuma com ele. É aquele chamado pecado de estimação. Você pode ter pecados e você nem acha que são pecados. Você está acostumado com ele e você acha que nem é pecado. Porque ele não faz mal nenhum a ninguém. Porém, isso um dia vai ser cobrado. Um dia isso vai ser cobrado. Então, a primeira lição no versículo 8 é que a maldade, o pecado se multiplica na maldade. O pecado se multiplica na maldade. O pecado só aumenta a maldade. Se você não confessar o teu pecado, você só vai piorando na maldade. O teu organismo se embrutece, se abrutalha, você se torna um animal. A segunda lição é que a mentira reveste o pecado, escondendo o pecador. O pecado se esconde na mentira para proteger o pecador. Ao invés de o pecador confessar o pecado, ele mente para não confessar. Onde eu quero chegar? No julgamento do nosso ex-presidente Lula, ele disse assim: eu fico preso por 100 anos, mas eu não vou perder a minha honra, eu não vou confessar um crime que eu não cometi. Foi isso que ele disse. O nosso ex-presidente não confessou o seu pecado. Ele escondeu o pecado na mentira. E assim, todo pecador se esconde atrás da mentira. Um adúltero que chega e a mulher questiona, a mulher sente, a mulher sabe, a mulher não tem provas, mas ela sabe, ela faz o que Deus faz aqui. O que fizeste? Onde está? Onde você estava? O que você estava fazendo? E então o homem adúltero inventa mentiras para sua mulher. Ela não engole, ela sabe que é mentira. Deus sabe que é mentira. Mas o mentiroso se encobre e acha que o seu pecado não será descoberto. Por isso, não use a mentira para não confessar o teu pecado. Você vai para o inferno. Você precisa se arrepender do seu pecado e confessá-lo, quebrantado, verdadeiramente envergonhado diante de Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa quebrar o teu orgulho, porque senão você vai para o inferno. A segunda lição é que o pecado se esconde na mentira.
Os homens podem até não descobrir, mas no dia do juízo, todas as mentiras que você contou para encobrir os seus pecados vão ser reveladas. E a tua culpa vai ser a condenação. O pecado se avulta, aumenta em maldade. O pecado se esconde na mentira. Mentirinhas podem ser como as raposinhas de Cânticos, capítulo 2. As raposinhas destroem os vinhedos. As raposinhas entram por vãozinhos pequenininhos e vão comendo todos os cachinhos de uva e destroem a plantação. Os pecadinhos, as mentirinhas destroem o teu caráter. Você se torna um mentiroso e a mentira pede outra mentira que pede outra mentira. Confesse o teu pecado. Não seja orgulhoso. O inferno está cheio de orgulhosos. Só os humildes têm lugar no céu. Só os humildes terão lugar na Jerusalém celestial. E em terceiro lugar, a lição terceira está no versículo 10. E disse Deus: que fizeste para Caim? Como quem diz: eu sei o que você fez, Caim. Não adianta mentir para mim. Eu sei o que você fez. Deus sabe tudo. Os homens não sabem grande coisa, mas Deus sabe tudo. Então, ele diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. No dia do juízo, todos os inocentes serão vingados. Todos esses inocentes que foram mortos por cristãos serão vingados. Todos os inocentes que foram mortos por aborto serão vingados. Porque o sangue pode ter sido engolido pela terra, mas Deus sabe cada vida que foi tirada. Cada ser humano gerado na face da terra tem a imagem e semelhança de Deus. E quando você destrói uma vida que tem a imagem e semelhança de Deus, você está ofendendo o próprio Deus. A terceira lição, então, é que a culpa acompanha o pecador para o resto da vida. Aquele que não confessa o seu pecado irá passar o resto da vida, como Caim passou, com a culpa no seu coração, na sua alma. Essa culpa vai destruir esse homem. Quando Davi foi confrontado por Natã, o profeta, do seu crime com Batseba, matando o seu marido, Urias, Natã fez com que Davi entendesse que ele era culpado. E Davi caiu de joelhos. Davi deixou o seu orgulho de rei, parou de mentir. O pecado de Davi foi se avultando na mentira. A mentira foi escondendo falsamente o pecado. E Davi não confessou e precisou então matar o seu servo fiel,
que estava na frente do exército, Urias. Mas qual foi a atitude de Davi? Bem diferente da atitude de Caim. Ele caiu de joelhos e chorou e clamou a Deus por perdão, enquanto que Caim não se arrependeu. Caim mentiu a Deus. Caim não confessou o seu pecado e foi condenado a vagar com a culpa. A terceira lição: todo pecado não confessado traz culpa, e toda culpa traz esmagamento dos ossos, traz envelhecimento como uva passa. A pessoa seca, o espírito dela morre, ela passa os dias e as noites curtindo a culpa do seu pecado não confessado. Confesse o seu pecado. Não deixe que ele te mate. Não permita que a mentira esconda os teus pecados, mas conte o teu pecado a Deus. Não deixa que a ira, que a mágoa enche o teu coração e que isso se torne em ódio e que o ódio se torne em vontade de matar, porque só a vontade de matar já é o assassinato. Você já se torna um homicida, você já ofende a Deus, porque você tem no seu coração vontade de matar aquele que foi feito à imagem de Deus. As lições, então, para você guardar: o pecado só aumenta na maldade, o pecado se esconde na mentira, e o pecado não confessado traz culpa por toda a vida. Por toda a vida. É a palavra que eu queria trazer para vocês. Palavra dura, palavra difícil de engolir. Nós somos orgulhosos. Nós não gostamos que nos acusem. Nós somos, em parte, como o Lula. Eu não confesso porque sou inocente. Eu não confesso porque a minha honra vale mais. Eu posso morrer, mas não confesso uma coisa que não fiz. E você vai morrer, de fato, eternamente. Por isso, nunca deixe tomar conta de você o pecado. Ele vai te matar. Não fisicamente, mas eternamente. Você vai viver eternamente em sofrimento, separado de Deus, em desesperança, em escuridão, em depressão profunda, em dor, em queimação, com as suas entranhas pegando fogo, por causa da mentira, por causa de pecadinhos que você acha que não faz mal para ninguém. Confesse seu pecado. Acostume-se a perder o seu orgulho. Dobre seu joelho. Confesse. Admita que foi mentiroso. Admita que fez. Admita que cometeu. Não deixe que o diabo tome conta da tua alma. Mas confesse a Deus e deixa que Ele tome conta da tua alma. O nosso Senhor morreu na cruz para o perdão dos pecados, do pior dos pecadores. Porque os pecados não têm peso. Todo pecado é condenação. Confesse. Seja ele pequeno, seja ele grande. Entregue a Jesus
Deixa que Ele te perdoe. Bendito seja Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos porque os ensinos que ela nos traz nos fazem ver que nós somos pecadores, nós somos gente caída, nós somos homens mentirosos, nós somos omissos, o nosso sim nem sempre é sim, o nosso não nem sempre é não, a nossa vida é pautada às vezes por verdades e às vezes por meia verdade e às vezes por mentiras. Por isso, ó Pai, conserta-nos nesse ponto, conserta-nos nos pontos fracos do nosso caráter, ajuda-nos, ó Deus, a ver onde nós estamos errando, ajuda-nos a ver quais são os pecados que nós temos de estimação, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria pedir agora que os irmãos fiquem em pé. Nós vamos então receber a bênção. Vamos louvar a Deus para irmos para casa. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Santo Espírito nos levem a ver as nossas mazelas, as nossas mentiras, e nos façam sentir vergonha delas e nos dobrem os joelhos para que confessemos a Deus esses pecados e que Ele esteja junto de nós o tempo todo, nos fazendo ver isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, final do culto, vamos agradecer a Deus e vamos desejar para vocês uma semana muito abençoada, cheia mesmo das bênçãos de Deus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Boa semana.